Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui nossa conversa de terças-feiras sobre, essa conversa sobre antroposofia, sobre autoconhecimento, viver bem. Eu deixei para as terças, né? Nós já tivemos momentos de fazer todos os dias, então quem chegou por agora, se quiser assistir minhas lives, estão lá no YouTube, é só ir no link da bio. Tem gente nova chegando todos os dias, né? Em torno de 100, 200 seguidores. Então, hoje a gente vai falar aqui nessa parte, a gente vai falar sobre antroposofia para viver bem e a gente vai falar sobre a percepção dos 4 temperamentos, certo? Eu não tenho muito tempo porque eu começo a atender às 8h30. Então, só me reapresentando, sou a Patrícia Ferreira. Pode ser que você me encontre como Patrícia Cândido ou Patrícia Sanguita, são 2 nomes que eu já usei aqui. E eu trabalho como eu sou médica, com abordagem em saúde mental ampliada pela antroposofia, que é o que a gente fala. E eu também trabalho com grupos de autoconhecimento, com mentorias para terapeutas e várias outras linhas. Tenho outros Instagrams que estão por aí, né, divididos para poder acoplar melhor as coisas que eu tenho feito. Bom, hoje então a gente vai falar sobre isso, né, sobre esses 4 temperamentos dentro da percepção e da visão da antroposofia. E aí eu já começo falando para vocês que muitas pessoas já ouviram esse assunto, né, dos temperamentos, da conexão com os elementos da natureza. Mas será que a gente sabe de onde vem essa conversa, né? Essa conversa, ela vem desde antigos templos, que também eram templos médicos, templos iniciáticos, porque sempre a percepção de saúde, doença, de composição humana era feita a partir da percepção de que o ser humano ele era parte integrante da natureza, sendo assim ele é composto pelos elementos que estão na natureza, né? Então essa percepção ela sempre acompanhou muitos médicos antigos, então mesmo Hipócrates trouxe ainda essa percepção de que nós somos feitos dos elementos da natureza e que o nosso corpo físico ele é feito dos elementos da natureza, se a gente for pensar, ele é mesmo, né? Então, essa percepção dos 4 temperamentos vem desde a Grécia Antiga, o Egito Antigo. O que a antroposofia faz? A antroposofia, ela também pega esses conhecimentos, né? Porque os conhecimentos antroposóficos, eles vêm desde Paracelso, então é um resgate dessa medicina antiga. Não é um conhecimento usado apenas na área da saúde, é um conhecimento usado na área da pedagogia, na área da arquitetura, da agricultura e tudo mais. Mas dentro das abordagens de saúde, que é o que eu tenho trazido, que eu estou falando, para a gente trazer para o autoconhecimento, como eu gosto de falar, para a gente viver bem, nós vamos falar principalmente sobre esses 4 elementos, como é que eles, né, se apresentam no nosso desenvolvimento humano e para que serve isso, né? O primeiro ponto é que a gente tem uma busca muito grande pela cura fora da gente, não é verdade? Então, assim, muitos de vocês chegaram aqui por causa dos remédios antroposóficos e eu diria que as orações que eu tenho colocado talvez façam tão grande efeito quanto os remédios. Por quê? Porque as curas, elas realmente partem de dentro para fora, pelo menos as verdadeiras curas. Então, talvez, sei que todo mundo meio que sabe isso, mas tem gente que ainda não está vivendo nesse paradigma, ainda está vivendo na busca de algo de fora. Então, quando você se depara, por exemplo, com um medicamento antroposófico, o que ele vai fazer? Ele não vai te entregar uma cura para combater uma doença em você. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Ele vai te entregar um medicamento que vai entrar em homeostase, ou seja, em harmonia com o seu organismo e fazer o seu organismo movimentar a cura dentro dele, entendeu? Por isso que é uma cosmovisão diferente. Então, a cosmovisão é isso que a gente fala, é a forma de ver o mundo. Então, aqui a gente não anda contrário aos tratamentos e abordagens científicas convencionais, muito pelo contrário, né? Eu gosto muito de passar um bom remédio, uma boa bupropiona quando ela é necessária, um bom escitalopram. Eu gosto muito de tratar bem os sintomas das pessoas, mas eu também gosto muito de levar para essa compreensão de que existe algo maior que movimenta a cura dentro da gente.
E aí nisso os medicamentos antroposóficos e outras abordagens mesmo, com outra cosmovisão, é onde eles apoiam. Se você for pensar sempre só do ponto de vista científico, o ponto de vista científico, ele tem uma abordagem e uma cosmovisão, que é a cosmovisão material, mecanicista, e tá tudo certo. Só que se você for comparar nesse lugar, você vai perceber que são de coisas diferentes. Então não é... As pessoas gostam muito de falar mal daquilo que desconhecem, daquilo que está referenciado em outros lugares e que não só uma verdade prevalece, né? Então, assim, hoje a antroposofia e a medicina antroposófica são reconhecidas como grandes racionalidades médicas, ou seja, grandes sistemas médicos, como é a Ayurveda, como é a homeopatia e também como é a medicina tradicional chinesa. Então, se você vai fazer um tratamento da medicina tradicional chinesa, gente, você tem que entender que lá os elementos são muito importantes. Você tem terra, fogo, água, ar e ainda tem metal e madeira, né? Que são elementos que vão trabalhar dentro de você. Aqui da mesma forma, entendeu? Então, aqui, nossa percepção de temperamentos é o seguinte... Dentro da antroposofia, eu já falei isso para vocês, a gente tem 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo etéreo, o corpo da alma, que é o corpo astral, onde estão as nossas emoções, e o eu, que é o nosso espírito, que é a nossa identidade. O estudo dos 4 elementos, ele está ligado ao corpo físico, certo? Ao corpo astral, que é o corpo das emoções, estão ligados às 7 forças anímicas, que a gente fala que são as 7 forças da alma, que estão ligadas a planetas, Saturno, Vênus, né? Vênus, Júpiter, Lua, Sol, Marte e esqueci o outro. Marte, eu esqueci. Mercúrio, certo? Então, dentro da parte das forças anímicas estão ligados as 7 forças anímicas. E dentro do eu estão ligados as forças zodiacais, certo? Então, por isso que a constituição do ser humano, ela é bem ampla, né? Ela tem essas subdivisões todas. Então, dentro da percepção do corpo físico, a gente tem os 4 temperamentos, certo? Temperamento terra. Pessoas que têm mais elemento terra na sua constituição são pessoas que a gente chama de melancólicas, né? Então, as nomenclaturas são muito parecidas. Só que tem uma coisa, a gente não fala que uma criança é melancólica ou que uma criança é colérica até ela completar 7 anos. Por quê? Porque nos primeiros 7 anos de vida a gente tem uma ideia dos temperamentos, mas a gente ainda não tem clareza, porque eles realmente vão se definindo dos 7 aos 14, porque eles foram desenvolvidos ali nos primeiros 7 anos. Tanto é que nos primeiros 7 anos de vida, é bem comum você ter criança que você acha que é colérica e que também é sanguínea e que também é melancólica, então muda muito. Toda criança é sanguínea, toda criança pequena ela é sanguínea, se ela não for muito, se ela for uma criança saudável, ela é extrovertida, ela conversa, ela ri, ela brinca, né? Então não dá pra gente definir completamente ali nos 7 primeiros anos de vida. Então a gente tem, né? Mas ali a gente vai formando. Mas fica muito claro, com 7, 8, 9 anos, a gente consegue já identificar mais o temperamento. O que acontece? Acontece que quando a gente identifica o temperamento, por isso que dos 7 aos 14 é um período que a gente consegue ver melhor esse temperamento. Porque dos 14 para frente já vão entrar as forças anímicas, como eu falei, e depois as forças zodiacais. Então a pessoa já começa a ter outras constituições. Esse temperamento, como eu falei, o temperamento melancólico, que são as pessoas que têm muito elemento terra, geralmente são aquelas pessoas, né? A gente também manifesta isso na vida adulta. São aquelas pessoas longilíneas, né? Eu gosto de falar, às vezes não longilíneas, mas mais assim, mais magras, talvez, sabe? Tem essa coisa mais, talvez mais não longilíneo, não precisa ser alto, mas aquela pessoa mais esguia, que tem uma ossatura forte, assim, mas que geralmente é mais
mal-humorada, seria essa resposta? Não sei se é exatamente isso, mas ela é uma pessoa mais pra dentro, bem introspectiva. Acho que não necessariamente mal-humorada, mas uma pessoa mais introspectiva. Todo mundo tem um pouco de melancolia nessa época, tá? Mas a pessoa melancólica, realmente, ela é bem profunda, né? Ela é, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês de uma pessoa melancólica e que faz muitas coisas boas com isso, é aquela cantora... Ai, aquela cantora, Marisa Monte, né? Ela é uma pessoa que a gente vê que ela tem o perfil melancólico, ali mais magrinha, né? Mais introspectiva, com o rosto mais fechado, assim, você dificilmente vê ela rindo demais e tal, né? E ela tem esse perfil mais melancólico, só que ela faz música, né? Com a melancolia dela. Então, geralmente, quem tem muito elemento terra tem essa coisa mais perceptiva, mais intuitiva, mais introspectiva. A gente fala que quem tem dois elementos são difíceis de penetrar, o terra e fogo. Então a pessoa que tem muito elemento terra, ela também tem as forças externas têm dificuldade de penetrar nela. Ela é voltada para dentro, entendeu? Então, geralmente a constituição do corpo físico dela é mais terra, certo? A pessoa que tem mais elemento água, geralmente é aquela pessoa mais bondosa, mais bonachão, assim, geralmente é um pouquinho mais cheinho, né? Tem rosto de lua, tipo esse meu, assim. É uma pessoa que é muito bondosa, digamos assim, chorona, né? É emocional, emotiva e que também não se importa muito com nada, no seguinte sentido. Tipo, sei lá, vamos fazer tal coisa? Vamos. Você gosta disso? Tanto faz. Entendeu? Ela tem essa coisa de nadar nas outras, em todos os lugares, né? Então são pessoas que têm o padrão, a gente fala desse bonachão, na verdade, a pessoa que tem esse mais elemento água, elas são bons comunicadores e elas são muito boas para quando elas desenvolverem mais esse aspecto emocional delas e tudo, elas serão muito bons para a gestão de conflitos, porque elas têm uma facilidade muito grande de ver os dois lados. Então, quem tem esse elemento água forte, né, que são essas pessoas mais sorridentes, mais bonachão, mais legal, né? Aquela criança, entendeu? Aquela criança que todo mundo gosta de abraçar, aquela criança fofa, então, é mais elemento água. Então ela tem, só que ela tem essa emotividade muito grande, que ela precisa dar conta disso. É como se fosse uma hipersensibilidade que nem sempre é acolhida, né, no mundo como o nosso. Então ela tem essa hipersensibilidade, muitas vezes acaba sendo traumatizada, porque diferente do elemento terra que nada penetra, no elemento água tudo penetra, né? Se você joga qualquer coisa que você põe ali na água, praticamente tirando o óleo, a maioria das coisas se misturam, a maioria das coisas entram na água, né? Então ela recebe com muita facilidade as questões do entorno dela. As questões ali do entorno que podem estar atrapalhando e tudo mais. Por que eu tô falando criança, gente? Porque, como eu falei, é mais fácil perceber isso dos 7 aos 14 anos. Por exemplo, meu filho, dos 7 aos 14 anos, foi considerado uma criança mais elemento água, né? O que eu acabei de falar? Mais fleumático, isso, elemento água, é fleumático. Fleumático consanguíneo, certo? Que é o jeitinho dele mesmo. Pode ser que eu tenho muito fleumático hoje, muito. Mas eu não me lembro de ser assim nesse período. Nesse período eu tinha muita força de terra, tanto é que eu tenho um pouco do melancólico. Quando a gente tá mais velha, é mais difícil a gente definir qual o principal, entendeu? Às vezes ele fica muito claro, mas como eu falei, como outras forças chegam também, a gente olha também para as forças anímicas, como eu falei, para as forças zodiacais, todas elas. E, gente, tudo isso serve pra gente fazer remédio, entendeu? Vocês podem até achar esquisito, mas tudo serve para fazer remédio. E aí, quais são os outros elementos? Então, a gente falou terra, água, elemento ar, né? Que são as pessoas mais sanguíneas que a gente fala. Que é aquela pessoa que começa, nunca termina nada, que pula como se fosse pulasse de uma coisa para outra. Numa roda é aquela que conversa com todo mundo, que vai em todos os lugares, que é amiga de todo mundo, que tá sempre conversando, tipo um geminiano, tá sempre conversando, tá sempre fofocando, tá sempre falando. São ótimos comunicadores, né? Na vida adulta também são ótimos comunicadores, artistas extremos, assim, porque ela tem essa coisa conectada ao elemento ar, e grandes médiums também, por causa dessa coisa do elemento ar. Que vê uma pessoa, uma pessoa famosa que é elemento ar, Ney Matogrosso. Eu tava tentando lembrar o nome, Ney Matogrosso. Olha pra ele. Ele não parece uma pluma voando quando ele canta, quando ele, né, se movimenta. Então ele tem muito elemento ar, é mais ou menos aquele tipo de pessoa, mais assim,
como se ele nem pisasse na terra, como se o pé dele nem pisasse na terra, sabe? Mais sanguíneo, mais, né, assim. Por exemplo, eu sempre fiz uma leitura da minha filha muito mais como melancólica, ela tem muito de melancólica. Só que os professores muitas vezes me falavam que ela tinha muito sanguíneo. E aí eu falava, gente, mas aqui em casa ela é mais melancólica, mas ela tem um pouco desse sanguíneo também, os dois têm, de se movimentar, de conversar, de se comunicar, né? Então, a gente não é só um temperamento, geralmente a gente tá misturado aí, 1, 2, 3, né? Como eu falei, é como se fosse realmente uma alquimia do nosso corpo. E aí vem o quarto, que é a pessoa que tem mais elemento fogo, que são os coléricos, né? Ou, teoricamente, os brigões da escola. Mas o colérico, ele, na vida adulta, quando eu fiz a minha avaliação de temperamento na aula de medicina antroposófica, eu me achei colérica. Ninguém falou, não, você é fleumática, mas... E aí o professor foi me analisar, ele falou, nossa, talvez ela não esteja errada, talvez ela tenha realmente... essa face colérica, e a gente tem que olhar por causa de questão de constituição física. Geralmente coléricos eles são na criança, são aquelas crianças mais baixinhas e brigonas que a gente fala, sabe? Mais baixinho e troncudinho assim, e que não leva desaforo para casa, que se irrita facilmente. Então lembra que eu falei, elemento terra e elemento fogo tem muita dificuldade de penetrar nele, eles são muito fechados, porque você vai encostar no fogo, você é repelido, então tem alta força de repelir. Na terra você não consegue entrar, né? Agora, para você entrar numa terra dura, você tem que colocar água, não é verdade? A água que cai ali, que faz a terra ficar mais maleável. Eu não sei se vocês plantam, mas eu gosto de mexer com minhas flores. Tá lá, tem umas que eu esqueci de aguar, a terra tá dura. Eu tenho que colocar água por cima e ir até com uma colherzinha para poder quebrar aquela terra. Já o elemento ar e o elemento água, eles são muito facilmente penetráveis, né? Então, o elemento fogo, ele é muito irritadiço, ele não só é não penetrável, ele é irritadiço, ele repele. Então, geralmente as pessoas com elemento fogo importante, elas são pessoas que têm muita força de espírito, porque o elemento fogo também está ligado ao espírito. Então elas têm essa irritabilidade muito fácil, então elas se irritam muito fácil. E aí, como é que você controla isso? São excelentes líderes, entendeu? Então, geralmente, o que as professoras fazem muito numa sala com a criança colérica? Põe ela para fazer tudo. Tipo assim, vai buscar tal coisa, vai fazer tal coisa, faz isso para mim, seja minha ajudante. Por quê? Porque ela precisa estar fazendo coisas o tempo todo. Quando ela está no trabalho, fazendo coisas, ela não se irrita tanto, entendeu? Ela tem um movimento, ela tem ali como desenvolver toda aquela energia que ela tem. Na vida adulta, nós também somos assim. Uma pessoa cheia de elemento fogo, ela é uma pessoa que faz muita coisa, entendeu? Muita coisa, e ela precisa fazer muita coisa. Com o tempo, ela vai organizando, né, tudo, mas ela realmente faz muita coisa, certo? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma constituição de medicamentos, dependendo, a gente precisa olhar para o temperamento. Mas a gente olha muito para as forças anímicas, que eu vou falar depois no nosso próximo encontro da semana que vem. Então, essa alquimia que tem o nosso corpo, ela faz com que a gente consiga entender o que é melhor para cada pessoa, entendeu? Então, por isso que a gente trabalha muito com orientação. A pessoa trabalha com mudança de vida, com terapias externas. Por quê? Porque a cura não é só, gente, esse paradigma de dar o remédio. Não que ele não seja importante, não que ele não esteja ligado a tudo isso que eu falei. Mas a cura, ela é quando você se movimenta de dentro para fora. Então, quanto mais você se conhece, né? E aqui é um autoconhecimento a partir da percepção da antroposofia, mais você tem facilidade de se entender. Então, por exemplo, nossa, Patrícia, eu realmente tenho muito melancólico, eu sou muito elemento terra. Introspectiva profunda. O que você vai fazer com isso? Igual a Marisa Monte, fazer música, fazer poesia, com toda essa profundidade, né? Com todo esse sofrimento, porque o melancólico ele sofre muito, muito, muito mesmo, certo? Eu sou muito elemento água, eu pego muita coisa do ambiente, muita coisa das pessoas. Então, como é que você vai se entender? Como é que você vai se proteger? Como é que você vai usar essa potência de você transitar em todos os meios, como a água, para você desenvolver os seus projetos profissionais, entendeu? Para você não... Porque muitas vezes, por exemplo, quem é fleumático, tem elemento água,
que é visto como o fracote, o chorão, o instável emocionalmente, talvez a partir do momento que ele se aceita assim, se compreende assim, ele também sabe para que ele é, em que ele é bom, o que ele faz bem, né? Geralmente são pessoas extremamente compassivas, acolhedoras, amorosas, empáticas. Poucas pessoas são tão empáticas quanto eles, entendeu? Então, é isso. Daí vem, se a gente pensa que a gente tem muito elemento ar, né? Eu sou muito sanguíneo, sou muito elemento ar. Então eu vou trabalhar com comunicação, ou eu vou usar essa comunicação na minha vida de alguma forma, né? Vou ajudar as pessoas com essa comunicação, vou me ajudar, vou me entender. Se eu entendo que eu sou muito elemento ar, talvez eu não tenha TDAH, gente. Talvez eu só tenha muito elemento ar. Eu precise organizar isso para não fazer projetos demais, não ficar pulando de um galho para o outro, entendeu? Não ficar pulando de uma relação para outra. Mas eu só preciso me compreender, entendeu? E usar remédio para ajustar esse elemento ar aqui dentro de mim, né? E se eu tenho muito elemento fogo, e eu sou essa pessoa extremamente irritada, extremamente brigona, extremamente difícil, talvez eu tenha que entender que para eu equilibrar o meu elemento fogo, eu preciso ter outros projetos, ter muitos projetos dinâmicos, ter cargos de liderança, ser líder nisso, ser líder de mim, né? Então é muito sobre a gente se compreender. Por isso que o processo de cura, gente, ele é um processo de você ir se conhecendo para ir se curando. Não existe a cura só fora, vindo de alguém para mim. Ela sempre parte de mim também. Eu não vou mudar o outro, eu vou primeiro me transformar. É a mesma coisa, entendeu? Então, esse canal aqui se chama Eu Sou a Cura, por quê? Porque meu filho falou, mamãe, parece que você tá meio se achona, falando que você é a cura. Eu falei, não, eu sou a minha cura, você é a sua cura, cada um é a sua própria cura, entendeu? Seu próprio caminho. A gente não tem que o tempo todo jogar isso para o outro. Sim, o terapeuta, o médico, o profissional de saúde, ele vai nos apoiar. O remédio são companheiros nessa jornada nossa de cura e são extremamente necessários, extremamente. Mas quando a gente olha dessa perspectiva de que a gente vai movimentar a vida por dentro, para que ela possa ser acordada, a gente vai nesse lugar de que a cura ela é interna também, tá bom? Gente, então eu vou terminar por aqui, que eu tenho que atender em 6 minutos, né? E a gente volta na próxima semana, tá? Pode ser que eu apareça aqui esporadicamente, mas na próxima terça-feira a gente tá aqui, tá bom? Até mais, viu?